Rapaziada, segura essa porque a informação é pesada e tem muita coisa importante acontecendo nos bastidores do nosso clube de regatas do Flamengo. Depois de uma vitória em clássico, uma declaração inesperada do técnico chamou a atenção de todo mundo e abriu um debate enorme entre os torcedores. Michael de volante. Sim, você ouviu certo. O que tá por trás disso? Quais são os planos reais e como isso se conecta com o momento do elenco rubro-negro é o que a gente vai destrinchar agora, com calma, do jeito que o torcedor gosta. Antes de qualquer coisa, deixa eu te lembrar quem a gente tá falando. A gente tá falando do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Mengão, que mesmo em início de temporada já vive pressão, expectativa, clássico, decisão e teste todo santo dia. Aqui nada é simples, aqui tudo ganha uma proporção gigantesca porque a torcida empurra, cobra, vibra e quer entender cada detalhe. E é por isso que esse assunto do Michael treinando como volante não pode ser tratado como algo qualquer. Mas já vou te pedir uma coisa muito importante agora. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. A inscrição é totalmente gratuita, não custa nada pra você e ajuda demais o canal a continuar trazendo informação, bastidor, análise e opinião, sempre com responsabilidade e com alma rubro-negra. Quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega pra mais torcedores do Flamengo. Então dá essa moral agora, porque aqui o compromisso é com a verdade e com o nosso amor pelo Mengão. Vamos ao que interessa. Depois da vitória sobre o Vasco, no Maracanã, o técnico Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva e, no meio das análises do jogo, soltou uma informação que pegou todo mundo de surpresa. Ele revelou que o Michael vinha treinando durante a semana como volante e não foi um teste qualquer. Não, segundo o próprio treinador, o jogador treinou muito bem nessa função. Isso imediatamente levantou várias perguntas. O Flamengo tá improvisando? O Michael virou opção definitiva no meio-campo? É desespero? É estratégia? Calma. A resposta passa diretamente pelo contexto do elenco nesse início de temporada. O Flamengo hoje convive com uma sequência pesada de desfalques no setor central. E isso obriga a comissão técnica a pensar fora da caixa. O Felipe deixou bem claro que não vê o Léo como volante, que não é a função dele e que só usaria em caso de sacrifício extremo. E aí entra o Michael. Um jogador de intensidade, velocidade, força física e que conhece bem o estilo de jogo que o treinador quer implementar. Com um jogador a mais em campo naquele clássico, o Felipe preferiu manter uma estrutura mais sólida, quase com 3 zagueiros, mas admitiu que ficou na dúvida entre escalar o Michael naquela função ou manter o desenho mais conservador. E isso diz muita coisa. Não é que o Michael virou volante da noite pro dia, é que o Flamengo está num momento em que precisa de soluções emergenciais, especialmente enquanto alguns nomes importantes não estão disponíveis. Tem jogador em tratamento médico, tem controle de carga, tem negociação em andamento e tem atleta fora dos planos. Tudo isso pesa. O teste com o Michael é visto internamente como algo temporário, uma alternativa pontual, enquanto o elenco não está completo fisicamente. O Jorginho, por exemplo, não ficou à disposição por causa de um procedimento odontológico. O Saul passou por cirurgia no tornozelo e ainda vai demorar alguns meses para voltar. O De La Cruz segue num planejamento especial, sendo preservado em alguns momentos. E o Alan, que está na lista de negociáveis, nem foi relacionado. Ou seja, o meio-campo do Flamengo está desfalcado e o treinador precisa criar soluções sem comprometer a estrutura do time. E aí eu te pergunto, diante desse cenário, você acha errado testar um jogador que treina bem, que se entrega e que entende o jogo? Ou você acha que isso pode virar um problema maior lá na frente? E segura aí, porque ainda tem muita coisa para falar sobre o futuro do Michael, a negociação encaminhada com o Santos, a questão da dívida, o impacto disso no planejamento do elenco e até como isso pode influenciar o clássico contra o Fluminense. Fica comigo que essa história tá só começando. Então vamos continuar, porque agora a conversa fica ainda mais quente, ainda mais delicada e envolve diretamente planejamento, bastidor e dinheiro, que no Flamengo nunca é um assunto simples. A situação do Michael não é só técnica, ela é política, financeira e estratégica, tudo ao mesmo tempo. E isso explica muita coisa que o torcedor às vezes estranha quando vê certos testes acontecendo em campo. O Michael é um jogador que sempre entregou intensidade nos treinos, isso não é de hoje.
O próprio Felipe Luiz já deixou claro em outras entrevistas que gosta muito da postura dele no dia a dia, da forma como treina, da seriedade e da entrega. O problema nunca foi comportamento, o problema é encaixe, concorrência e momento. O Flamengo tem um elenco pesado, cheio de nomes grandes, e quando a bola começa a rolar, quem não encaixa acaba perdendo espaço, mesmo trabalhando bem. Em 2025, o Michael até teve uma minutagem razoável. Foram 29 jogos na temporada, 15 deles como titular, com 2 gols e 4 assistências. Não é um número absurdo, mas também não é desprezível. Só que no Flamengo, a régua é lá em cima. Aqui, ou você desequilibra constantemente, ou acaba ficando como opção. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, ele foi ficando mais no banco, sendo menos utilizado e, naturalmente, entrando no radar de outros clubes. E aí entra o Santos. As conversas avançaram, as partes se alinharam em praticamente tudo. Tempo de contrato definido, salário acertado, vontade do jogador de mudar de ares, tudo caminhando para um desfecho rápido. Só que existe um detalhe grande, pesado, que travou completamente a negociação, uma pendência financeira do Flamengo com o jogador, referente às luvas do contrato assinado quando ele retornou ao Ninho do Urubu em 2024, ainda na gestão do Rodolfo Landim. O Michael cobra esse valor, entende que tem direito e, até o momento, não abriu mão. Do outro lado, o Flamengo não faz jogo duro para liberar o atleta, não cria dificuldade esportiva, mas também não aceita simplesmente ignorar esse entrave. O entendimento interno é muito claro. Enquanto essa questão não for resolvida, o negócio não anda, e isso gera um limbo. O jogador não faz parte dos planos esportivos principais, mas segue treinando, sendo utilizado em testes e mantendo sua importância como peça de reposição, e é exatamente nesse ponto que o teste como volante ganha ainda mais sentido. Enquanto a negociação não se resolve, o Flamengo precisa extrair o máximo possível do elenco disponível. Não dá para simplesmente encostar um jogador que treina bem, que está fisicamente apto e que pode cumprir uma função emergencial. O Felipe pensa no coletivo, pensa no agora e pensa na necessidade do time, não em cenário ideal. Além disso, o treinador já mostrou em outras oportunidades que gosta de testar variações. No ano passado, por exemplo, chegou a utilizar o Everton Cebolinha como um meia mais centralizado, quase um camisa 10, justamente pela falta de opções no setor. Não é invenção, não é improviso aleatório, é leitura de elenco e de contexto. E aí eu te faço uma pergunta bem direta. Você prefere um técnico engessado, que só joga no manual, ou um treinador que observa, testa, arrisca e tenta encontrar soluções dentro do próprio grupo? Porque no Flamengo, com calendário apertado, pressão absurda e expectativa gigante, não existe espaço para comodismo. Agora, pensando já no clássico contra o Fluminense, essa movimentação toda também tem impacto. O Felipe quer um time equilibrado, compacto e intenso, principalmente no meio-campo. Se não dá para contar com todas as peças ideais, ele vai montar o melhor quebra-cabeça possível com o que tem à disposição. E isso passa por testes como esse, mesmo que não sejam definitivos. Mas calma, porque ainda tem um ponto importante pra gente debater. Até que ponto esse teste pode valorizar o Michael no mercado? Será que isso ajuda ou atrapalha a negociação? E, mais importante ainda, será que o torcedor aceitaria ver o Michael sendo utilizado mais vezes fora da sua posição de origem enquanto essa novela não termina? Daqui a pouco a gente fecha essa análise com tudo isso na mesa, olhando pro futuro próximo do Mengão e ouvindo você, torcedor, que é quem manda de verdade. Tamo junto, porque essa discussão promete. Então vamos fechar esse assunto do jeito certo, olhando pra frente e entendendo o que realmente pode acontecer nos próximos dias no nosso clube de regatas do Flamengo, porque nada disso é aleatório, nada é feito por acaso, e quando a gente junta técnica, bastidor e mercado, o cenário fica bem mais claro pro torcedor que acompanha o dia a dia do Mengão. Primeiro ponto que precisa ficar muito bem explicado. Esse teste do Michael como volante não muda o planejamento principal do Flamengo para a temporada. Não é uma reinvenção de carreira, não é uma aposta de longo prazo e muito menos uma tentativa de segurar o jogador a qualquer custo. É contexto, é necessidade momentânea, é o treinador usando o que tem à mão enquanto o elenco não está completo física e numericamente.
O Felipe Luiz trabalha com a ideia de intensidade no meio-campo, pressão pós-perda e ocupação de espaço. Nesse sentido, o Michael entrega energia, fôlego e disposição. O que ele não tem é característica natural de volante posicional, de cadenciar jogo, de organizar saída de bola. E o próprio treinador sabe disso. Por isso esse uso é visto como emergencial, quase um plano C, e não como algo definitivo. Agora, olhando pelo lado do mercado, esse teste pode até ajudar o jogador. Mostra versatilidade, comprometimento e profissionalismo. Mostra que, mesmo sabendo que não está nos planos, ele não faz corpo mole, não se esconde e não cria problema interno. Isso pesa em qualquer negociação. Clube nenhum gosta de atleta que se desliga antes da hora. E o Michael, nesse ponto, está fazendo a parte dele. Só que o Flamengo também precisa se proteger. Existe uma pendência financeira, existe um contrato assinado e existe uma gestão que não quer abrir precedente. O clube entende que precisa resolver isso de forma equilibrada, sem prejudicar o caixa e sem passar a imagem de que qualquer pressão resulta em pagamento imediato. É um jogo de paciência e enquanto esse jogo não termina, o jogador segue integrado. Pro torcedor, o mais importante é entender que o Flamengo não está perdido, não está improvisando por desespero e não está abrindo mão de planejamento. O que está acontecendo agora é ajuste fino, é início de temporada, é leitura de cenário. O elenco ainda vai encorpar, jogadores vão voltar, negociações vão andar e o time vai ganhar cara definitiva. E no meio disso tudo, vem o clássico. Jogo grande, camisa pesada, estádio pulsando. O Maracanã vai estar daquele jeito, empurrando, cobrando e fazendo a diferença, como sempre. E aí pouco importa quem joga onde. O que importa é o Flamengo competitivo, intenso, com identidade e com a torcida junto do começo ao fim. Agora eu quero saber de você, rubro-negro de verdade. Você acha válido esse teste do Michael como volante nesse momento? Você prefere usar ele enquanto a negociação não se resolve ou acha que já deveria liberar de vez? Quero muito ler sua opinião nos comentários, porque aqui a voz da torcida sempre conta. Se você ainda não deixou o like, deixa agora. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e fortalece o canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo informação, análise e bastidor com responsabilidade e paixão pelo Mengão. Obrigado por ficar até aqui, valeu demais pela moral, tamo junto. É nós. E como sempre, Flamengo acima de tudo.